Ouviremos agora o áudio do segmento Graça Revelada, o qual tem um entendimento oposto ao segmento Graça Pura. E na sequência ouviremos o último áudio, Refutando um Ateu. E ao final, os comentários finais de todos os áudios apresentados, referente ao tema, e a nossa conclusão final. E agradecemos a atenção de todos. Vamos ouvir os áudios. Obrigado. A palavra tete, como eu falei para vocês, e eu peço a vocês que redobrem muito as vossas atenções nesse texto aqui, porque aqui não é meramente uma foto, bem pelo contrário, aqui é como se fosse um pote de ouro. Aqui são informações muito valiosas, por isso que eu coloquei aqui para que nós venhamos juntos a caminhar dentro desse estudo maravilhoso. Tete representa as duas possibilidades do homem. As partes T, Vav e Zayin, são as mesmas que a parte para Shi, mas a diferença aparece no Vav, ou aquele aspecto da letra que representa o homem, como veremos a seguir. A letra T pode retratar tanto o homem que está em rebelião diante do Senhor, ou o homem que está rendido a Ele, certo? Eu vou explicar já já essas duas figuras aqui. Quando um homem Vav se prostrou diante do homem coroado Zayin, tomando sobre si o seu jugo, Shi, então a sua alma está sujeita à disciplina do Senhor, e o fruto do 9 vezes do Espírito irá crescer em sua vida, que está em Gálatas 5, 22 ao 23, que é o domínio próprio, tá? Este homem vai morrer para si mesmo, e tudo que está fora do jugo de Cristo, Lucas 9, 23. Por outro lado, se a alma se recusa a curvar-se, em vez disso se rebela, a vida interior assumirá as características da serpente, tá? Que é imbuído essa palavra tete, que é uma das duas palavras, é a palavra do meio, é a segunda palavra que significa serpente na palavra Satã. Da serpente nasce Satã. Se esse homem escolhe viver para si mesmo, confiando no seu próprio sentido interior de autonomia, ele vai compartilhar o sentido de Satã e comer poeira ou as coisas da carne. Ou seja, essa palavra tete, ela significa em si tanto bom quanto ruim. Pode voltar aqui para mim. Eu vou fazer aqui uma observação agora muito importante. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa minha observação. Para mim fazer essa observação, eu vou adiantar aqui. Perfeito. Em Números 22, do 22 ao 32, nós temos uma cena ali muito importante, onde na nossa Bíblia diz assim: e sai um anjo da parte do Senhor, chamado dentro do português Satã, Satanás, para se opor a Balaão, porque Balaão esmurrava a jumenta naquele texto ali. Então o anjo que saiu da parte do Senhor saiu na forma de Satã, para poder se opor a Balaão. Justamente esse texto está correto, porque a palavra Satã, nesse contexto, ela é um adjetivo que significa adversário ou se opor. E foi de fato o que o anjo do Senhor fez. Ele se opôs à atitude de Balaão de forma boa. Por isso que esse Satã, que saiu da parte do Senhor, que era o anjo do Senhor apenas para se opor a Balaão, dentro dessa palavra, Satã, que saiu da parte do Senhor, contém a palavra tete. Ou seja, ele saiu sim da parte do Senhor, mas para fazer aquilo que é bom. Não de forma como acontece em Jó, capítulo 1, versículo 6, que quando ele se apresenta junto aos filhos de Deus para acusar Jó, ele aparece de forma ruim. A mesma palavra tete que aparece em Números 22 ao 32, que classifica Satanás para ruim, ou melhor, aqui no caso para bom, é a mesma tete que classifica Satanás em Jó 1, 6 em diante, como ruim. Beleza? Dentro de Números 22 ao 32, nós vamos ver que a palavra aparece Satã. Vem comigo, gente. E Satã significa
No caso, acusador, né? Aquele que vai se opor contra uma vontade ou alguém, beleza? Nesse texto, a palavra Satã, ela tem aqui a conotação, ela tem um sentido para opor. Vamos lá. Números 22, do 22 ao 32. Diz assim, e eu peço a você que redobre muito a sua atenção, porque são palavras valiosíssimas, tá? Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ti como teu adversário. Se aqui tivesse a palavra Satanás, daria o mesmo sentido, seria a mesma conotação, tá? Aqui é um sinônimo, ou seja, adversário e Satanás aqui nesse texto daria o mesmo sentido e a Bíblia estaria traduzida de forma correta. Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, a palavra Satã aqui, ela não vem composta do artigo definido Ra, que classifica um ser, apontando um artigo definido para um ser. Vamos entender que aqui está dentro do hebraico, como eu disse lá no início do vídeo, se você acompanhou, você sabe o que eu estou falando. Aqui vemos o Shem, aqui vemos o Tet e aqui vemos o Nun. Então, essas 3 palavras classificam aqui a palavra Satã. Um opositor da parte do Senhor de forma comum, apenas se colocando na condição de adversário, se opondo àquela atitude de Balaão. Perfeito? E o que essa palavra aqui significa? Vamos adentrar aqui. Essa palavra aqui que aparece do lado da palavra Satã é uma preposição, tá? E essa preposição ela pode ser descrita como para, vírgula, a, vírgula, de, vírgula, para o, vírgula, para a, vírgula, para os, vírgula, e para as. Então aquela palavra ali, eu vou retornar lá para a gente poder entender, ela significa para o opor. E de fato o anjo do Senhor fez isso. Ele se opôs a Balaão. Então o anjo do Senhor, Satanás, se classifica ali o adversário de Balaão, naquela situação específica, ele saiu para o opor. Então, essa preposição para o está colocada aqui dentro do hebraico de forma corretíssima. De fato, o anjo saiu para o opor. Então, aqui não está a palavra Ra-Satã. Aqui está Le-Satã. Para o opor. Para o opor. Para ser o seu adversário. Então, nesse texto aqui, está de forma correta. Então não confunda o Satanás de Números 22, de 22 ao 32, com o Satanás de Jó 1:6, e qualquer Satanás que você vê, cada um tem a sua função e cada um tem a sua classificação gramatical dentro do hebraico e do grego nas Escrituras. Chegamos aqui em Jó 1:6, que já você vê a classificação gramatical da palavra Ra-Satã, que é um artigo definido classificando o Satanás, o adversário, tá? E lembrando que em Gênesis 3, de nenhuma forma a palavra aparece claramente Satã. Mas na palavra peixe da serpente é uma das letras que compõe o seu nome. Tá bom, gente? Então vamos também entender isso. Então aqui em Jó 1:6 diz assim, Gam Ra-Satã, classificando o adversário, o opositor, o Satanás. Tá? Jó 1, verso 6 diz assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Gabriel, esse Satanás aqui não é o mesmo de Números? Gabriel, esse Satanás aqui não é o mesmo de Crônicas? Não pela classe gramatical. Tá? Ó, Ra-Satã, como eu falei, gente, aqui é um artigo definido dentro do sujeito que é adversário, o opositor, beleza? Então aqui está classificando o ser, o Satanás, o adversário, tá? Pode vir aqui para mim. E eu quero fazer agora uma observação muito importante. Gente, se entendermos que aqui não é Satanás, o ser Satanás aqui nesse texto, nós comprometemos a história. Por quê?
Primeiro, lá em Tiago, capítulo 5, verso 11, ele cita para sermos igual ao nosso irmão Jó, e cita a paciência dele. Se Jó não existiu, como muitos acreditam, foi de fato um livro mitológico, então Tiago citou um conto de fadas. Logo, eu vou entender que tudo aquilo que Tiago falou não é verdade, porque está colocando a dúvida no meu coração. Ué, se Tiago citou, lá em Tiago 5,11, se eu não me engano o texto é esse, para sermos igual ao nosso irmão Jó pela sua paciência, só que Jó nunca existiu porque é uma figura mitológica, logo eu vou entender que todo o seu livro é mitológico, porque tudo que ele falou não presta a um conto de fada. E entendendo assim, todo o contexto, né, que são os discípulos que vêm junto com ele, eu vou entender então que todos os evangelhos, o Novo Testamento, tudo é um conto de fada e que nada existe. Aí de fato eu vou ter que generalizar, tá, gente? Se Satanás aqui não existiu, a figura de Deus também aqui não existe, nem dos anjos, nem de ninguém. Então, de fato, Tiago citou um livro mitológico, colocando o seu livro à risca, e eu posso então descartar, porque colocou a prova, eu não vou mais acreditar no que ele falou, tá bom? Se Satanás aqui não existiu, quando Deus dá a sentença para Satanás poder tocar na vida dos filhos de Jó, porque começa assim, né? Primeiro, os filhos deles é morto à espada, aí sobra um, vem e conta a história. Depois vem um vento forte, derruba a casa cai em cima dos seus filhos e os seus filhos morrem soterrados. 2. Depois ele é colocado chagas e úlceras em Jó. Depois você pesquisa no Google o que significa úlceras. Você vai ver a dor de quem tem, como que é e a desgraça que é essa doença na nossa carne, como que come, como que consome, deixando a pessoa só em pele e osso praticamente. E depois a mulher de Jó blasfema, né? E seus amigos o deixam, quer usar e por aí vai. Se de fato aqui, como o preterismo diz, que aqui é um homem, o preterismo acredita que o Satanás aqui é um homem que é amigo de Jó, que está o invejando. Entenda como o preterismo vê esse texto. O preterismo classifica assim: Deus, o preterismo consegue enxergar Deus aqui nesse texto, Deus é real aqui em Jó para o preterismo radical. E o Satanás aqui, no caso, seria um Satanás de fato, um adversário, uma pessoa que não gostava de Jó. Por isso que quando Deus pergunta no preterismo radical, quando Deus faz a pergunta, ele está fazendo a pergunta não para um ser espiritual, mas sim para um ser carnal, um ser humano comum. Meu amigo, você tem visto lá meu servo Jó? Aí ele, claro, Senhor, tu tens dele de bens, colocando Satanás na figura de um homem dentro do preterismo, tá, gente? Ou seja, eles conseguem enxergar Deus no texto, mas não conseguem enxergar a figura do ser espiritual. Vamos supor que, de fato, o preterismo esteja correto de acordo com esse texto. Aonde que um homem tem poder? Claro, de matar ele tem, mas de fazer soprar um vento ao ponto de matar os filhos de Jó naquela casa. E outra, de colocar uma doença em Jó. O ser humano não tem esse poder. Então aqui, de fato, trata de um ser espiritual com uma função específica dentro da história. Beleza? Ra-Satã. Aqui classifica o adversário, o opositor. Aqui trata-se do ser, e nós vamos ver isso aqui mais adiante. Vamos lá, Ra-Satã, mais uma vez nos Evangelhos, Mateus 4, verso 10, que diz assim: Então disse-lhe Jesus, arreda-te, ou seja, vai-te, Satanás. Sabemos que Mateus aqui não é Novo Testamento, beleza? Aqui é os Evangelhos. Entendemos o Novo Testamento para uns a partir de Romanos, outros a partir de Atos, mas eu particularmente depois comento sobre isso em outro vídeo, mas aqui para mim não é Novo Testamento ainda. Aqui é Jesus de Nazaré. Aqui ainda é Antigo Testamento. Vamos dar seguida desse Evangelho. Segundo o Evangelho de Jesus, né, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, verso 10. Então disse-lhe Jesus, arreda-te, ou seja, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui é Cristo recitando Deuteronômio 8. Depois você lê para você poder entender, que ele cita 3 vezes o livro de Deuteronômio 8 aqui. Aqui, esse texto, ele fala sobre a tentação de Jesus no deserto, que para o preterismo radical, eles entendem que aqui agora já não é mais como lá em Jó. Olha como se confunde. Em Jó, o preterismo entende
que é um homem que tem inveja de Jó. Dentro desse texto, o preterismo já radical entende que aqui já é a carne de Jesus falando por ele mesmo. Preterismo, quero falar para vocês o seguinte, gente, se defina. Vocês não têm uma definição. Satanás para vocês uma hora é uma coisa, na hora é outra. Ou é a carne, ou é a lei de Moisés, ou é um homem invejoso. Eu estou aqui dando para vocês o entendimento passo a passo. De fato, a palavra Satã, ela vem carregada de muitas simbologias, só que em textos diferentes. Porém, aqui dentro do hebraico, né? Pô, galera, mas aqui por que não está no grego? Porque foi traduzido do grego para o hebraico. Do hebraico eu consegui pegar esse material e trazer para vocês de forma clara. Então, esse texto foi tirado originalmente do grego, gente. Então, fique tranquilo. A palavra Satã, dentro do grego aqui, ela significa, de fato, Ha-Satã. Aqui, então, é o ser. Olha aqui mais uma vez, ó. O Shin, o Tet e o Vav. Ou melhor, e o Nun, né? Então, nós temos aqui o Shin, o Tet e o Nun. E aqui, o sufixo, o artigo definido, Ha, classificando o ser Satanás. Então aqui, para muitos preteristas radicais, eles afirmam que aqui é a carne de Jesus o tentando porque teve fome depois de 40 dias. Ou seja, ele teve fome, então a carne começou ali a trazer alucinações para ele. Como se ele estivesse brigando com ele mesmo. Vou dar aqui um exemplo bem chulo. Vou ao banheiro. Isso minha carne falando, não posso agora não porque eu estou muito ocupado. Aí minha própria carne, meu próprio entendimento já me remete a me repreender a mim mesmo. Certo? Esse é o entendimento do preterismo radical. E olha como esse texto ele é muito contraditório, porque no final desse texto, Jesus fala assim, o texto diz, o narrador diz, e suportando Jesus a Satanás, né, não dando espaço para ele nesse texto, saiu dele, se afastou dele. Gente, aonde que a nossa carne se afasta de nós mesmos? Onde que nós fugimos de nós mesmos? Isso não acontece. Você não consegue fugir de você mesmo, você consegue se resistir, mas a sua carne está sempre ali. Então aqui, de fato, é o ser Satanás. Aqui é o ser Satanás, como diz a palavra no original. Tá? Então você não consegue fugir de você mesmo. Né? Como diz lá que ele fugiu, ele se afastou, na condição de ter de fato saído, corrido, sabe? Ido para outro lugar. Essa que é a intenção do texto no original. É porque eu não trouxe aqui, senão vai ficar muito grande. Então eu só estou trazendo uma luz que eu já li, entendo sobre esse tema e estou falando para vocês. A conotação daquele texto ali. E Jesus tendo resistido, ele fugiu. Ali é ter saído de perto. É corrido, se afastado, ido para outro lugar. E a nossa carne está sempre aqui. Ou seja, então esse texto não se aplica a essa palavra. Então aqui no original, de fato, é Ha-Satã, é Satanás que tentou, de fato, o Messias. Beleza? Vemos outra palavra aqui, Ha-Satã, Evangelho de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vindo ao canal. Vamos fazer mais um vídeo, vamos fazer mais uma refutação de um ateu. Vamos ver o canal dele, é do canal Fala Ateu. Hoje ele está com 210 inscritos e ele veio com o título Jesus Cristo não existiu. Depois vocês falam, vocês ateus, vocês falam que cristão que é tudo doido, que é paranoico. Vamos ver o argumento dele de Jesus Cristo não existiu. As evidências da ressurreição de Cristo, os fatos históricos comprovam a ressurreição de Cristo. Josh McDowell. Bom, mas acima de tudo, cara, eu queria perguntar para você o seguinte: você sabia que a tua Bíblia é um manual de astrologia e numerologia? Sim ou não? Que é apenas um compêndio de esoterismo? Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia, um holograma, uma projeção mental, um ser místico e astrológico? Você sabia que Jesus Cristo, em carne e osso, nunca esteve nessa terra? Então fica comigo. Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu.
É uma honra e um privilégio muito grande ter você aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu peço a você, por gentileza, continua com a gente, porque não vai te custar nada. Espero que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. Também vou te pedir uma coisa, fique conosco até o final deste capítulo. Ele está convidando aí, quem caiu de paraquedas pode ficar com ele. Filosofia, religião, ciência, o cara é bom. Vamos ver a teoria dele. Jesus Cristo não existiu. Capítulo, porque vamos trabalhar sobre um tema de suma importância. Jesus Cristo nunca existiu. Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo seja lá o que for, a segunda pessoa da Trindade. Ali, por exemplo, eu tenho muitos livros de apologética cristã, tá? Então ali você vai encontrar Aí tipo assim, eu sou estudado, eu sei que Jesus nunca existiu, tem um monte de livro, eu tenho um monte de estudo, eu sou um cara que eu estudei, eu tenho a verdade. Aí o cara vem com a verdade. Olha lá, olha o tanto de livro dele. Punhado de livro. Não deixa ele falar, vai. William Lane Drake, John Lennox, Norman Geisler. Jesus Cristo, ele realmente existiu nessa terra. Muitos, inclusive, por exemplo, muitos ateus, inclusive eu vi o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo e ateu, é um ateu descomprometido, né, com a causa ateísta, porque está lá em cima, né, está com alguns Ks no Instagram, então está pouco se lixando, ele quer agradar a elite e fumar o charuto dele com toda a tranquilidade do mundo. Nós temos o Leandro Carnal, que também atesta a veracidade de Jesus Cristo. Mas o interessante de tudo é que se você pegar e perguntar, olha Carnal, olha Pondé, Sérgio Cortella, Jesus Cristo realmente existiu. Sim, Jesus existiu. Mas você se baseia em quê para dizer que Jesus Cristo existiu? E é impressionante como você vê que esses próprios homens, esses eruditos brasileiros, ateus, eles dizem que Jesus existiu e, por incrível que pareça, baseado nas escrituras neotestamentárias, certo? Eles se baseiam na Bíblia para dizer que Jesus existiu. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Então, bom, aqui eu já vou falar logo de cara que é mentira. Está refutado. Eu acompanho o Pondé, Carnal às vezes, e ele vai falar de Mário Sérgio Cortella. E é mentira. Eu acho que nada melhor do que chamar o próprio Pondé. Que ele gosta de um charuto é fato, mas você observa que o desespero dele, tipo, só tem a Bíblia. Os caras se baseiam na Bíblia. Eu vou deixar ele falar um pouco mais e aí eu vou soltar então, quer dizer, eles usam a Bíblia para dizer que Jesus existiu, para dizer que Jesus foi um ser histórico, comprovável, mas ao mesmo tempo eles não se utilizam do mesmo evangelho para dizer que Jesus é Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Ah, mas aí eu não creio mais não. Mas como não crer? O relato que diz que Jesus existiu é o mesmo relato que diz que ele é filho de Deus e que ele encarnou aqui como verbo de Deus. E diz que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus após 40 dias. É o mesmo documento, amigão. Então, para você, Felipe Pondé, que diz que o documento é o Novo Testamento, se você não tem outro documento para apresentar, e diz que o único documento que você tem para provar que Jesus Cristo existiu é o Novo Testamento, eu sinto muito. Você vai ter também, porque você vai ter que seguir essa linha e seguir a consequência dessa linha. Você também vai ter que admitir que Jesus era Deus. Eu vou chamar aqui o Pondé para se defender. Jesus Cristo existiu? Olha, lamento aqueles ateus que acham que
Jesus Cristo não existiu, está errado, hein? É muito provável que ele existiu. Na realidade, historicamente, ninguém tem mais dúvida disso. Que existia um cara que estava ali no pacote dos apocalípticos, que alguns interpretavam como líder político guerrilheiro, que deve ter sofrido a morte na cruz, como era comum para aqueles que os romanos achavam ladrões, bandidos ou criminosos políticos de alguma forma. Agora, é evidente para mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias, ou seja, que ele não tinha nenhuma participação com nenhum nível transcendente metafísico. O que não significa que eu não ache que, digamos assim, tanto o ensinamento dele contido no Novo Testamento, quanto a tradição cristã, não seja de uma enorme riqueza para a filosofia ocidental, tá? Eu sempre digo para os meus alunos, não fale mal da Bíblia, porque você vai ficar mal na fita. Só gente ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro, tá bom? Então, o fato, então a gente separa assim, Jesus historicamente, não há praticamente mais nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, certo? Chamado Jesus, que é um historiador judeu, que mostra lá, faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. 2. Isso não significa que ele fosse Deus, ou que você tenha que comprar o pacote completo. 3. Tanto os textos dele, quanto aquilo que foi produzido a partir daí, por figuras como Paulo, e depois por toda a patrística, para citar só Agostinho, né? Grandioso, ou mesmo antes dele, como ali o Orígenes, né? Por exemplo, Orígenes essencial, ou se você pensar depois na tradição mesmo medieval, figuras como Bernardo de Clairvaux, ou São Tomás de Aquino, você tem aí, para citar o conceito de pecado, né, que foi construído a partir dessa tradição cristã. E isso é muito sábio, inclusive acho melhor o conceito de 7 pecados capitais, mais operacional do que a luta de classes. Acho que a luta de classes irá para o saco logo, mas 7 pecados capitais vai continuar funcionando, porque todo mundo reconhece um ou outro deles, né, no espelho, como funciona no espelho. Né? A narrativa do Pondé e o nosso amigo Jason fala que ele se baseia na Bíblia. Em nenhum momento ele citou o Novo Testamento com a Bíblia. Certo? Agora vamos lá. Ele vai provar pra gente que Jesus não existiu e que a Bíblia contém numerologia, astrologia e enfim. Vamos ter uma aula de Bíblia com o nosso amigo ateu do canal Fala Ateu. Vamos continuar ouvindo. E eu vou te mostrar como é que funciona isso. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou mostrar para você como isso funciona, tá certo? Por exemplo, o número 10. O número 10, pessoal, ele expressa o completo, a inteireza. Agora ele vai explicar a numerologia na Bíblia. O cara manja de número. Vamos ver. Agora eu pergunto, a numerologia, a astrologia, Zoroastro, eu creio na Bíblia. A Bíblia veio primeiro. Mas ele vai provar que a Bíblia veio depois disso. Eu creio que ele vai provar isso. Que a numerologia, a astrologia veio primeiro, depois veio a Bíblia. Vamos ver se ele consegue provar isso. Se ele conseguir provar, eu vou ter que virar ateu. O todo, ele é considerado um número da perfeição. Não é à toa que, se você for pesquisar dentro das Escrituras, o que você vai ver em primeiro lugar? Você vai ver as 10 pragas. 10, por que não foram 11 pragas? É porque isso é um número astrológico. Ele é um número que representa, ele tem um simbolismo, um misticismo por trás dele. Não quer dizer que existiu as 10 pragas no Egito. Pelo amor de Deus! Não existiu as 10 pragas. Assim como também os 10 mandamentos foram compilados, tá? É só você ler Hammurabi, que você vai ver que esses mandamentos que Moisés tem, e que ele sinaliza em 10, porque são 5 mais 5, então 2 mãos, 10 dedos, consegue contar melhor e consegue entender e ter uma compreensão ainda maior a respeito desse assunto. Mas os 10 mandamentos, as 10 pragas, os 10
filhos de Jó, por exemplo. Jó não teve 11 filhos, né? Mas não teve 9, ele teve 10. Sem contar que os 10 leprosos. O cara encarnou com o número 10. Ele tá vindo trazendo o número 10 na Bíblia. Até agora não provou nada, só tá falando de 10. Quer dizer, tinha que ser 11. Não podia ser 10. Vamos ver. As 10 mãos que nós temos aqui nos dedos. Veja que esse 10, ele tem um entendimento muito forte no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, são 10 dias de tribulação em Apocalipse. São 10 chifres das feras do Apocalipse. Sem contar que esses múltiplos de 10, a gente pode ver no número 40. 10, 20, 30, 40. O que foi? Foi 40 dias e 40 noites o dilúvio. 40... Esse cara tá meio perturbado, cara. Ele de 10 ele já pulou para 40, agora ele vai caçar os 40. 40 anos, né, que Moisés peregrinou sobre a terra. Né? Moisés passou 40 dias e 40 noites também no monte, não é isso? 40 anos peregrinando, como eu acabei de dizer. 40 dias. Veja que o número 40 se repete, não é 39, não é 41, é 40. 40 dias Jesus jejuou antes de começar seu ministério, certo? 40 dias depois da ressurreição. Você vê a indução dele? Tipo, se não fosse 40, aí não era numerologia. Mas como é 40, é 10. Se não fosse 10... Se fosse 10... Se não fosse 10, aí não era numerologia. Mas não é 11 nem 9, é 10. Aí é numerologia. 40, é 40, não é 39. Aí é numerologia. Mas não prova nada. A ressurreição acontece a ascensão de Jesus. Sem contar que esse número 40 eram 40 chicotadas, né, que eram dadas nas pessoas como forma de corrigi-las de um erro. Sem contar que Paulo falou que recebeu 40 chibatadas menos 5, né? Aqui ele não explica direito, mas as chibatadas eram 40, mas se contava só até 39, para não correr o risco de passar de 40. Então quando fala que Paulo recebeu menos 5, significa que ele foi açoitado 5 vezes. Ele sofreu 5 punição. Então seria 5 vezes 39, já que ele gosta de número. Se contava até o número 39, não até o número de 40 chibatadas. Vamos, Jason, prova alguma coisa, estou esperando. Recebeu 40 chibatadas menos 5 vezes menos 1. Ou menos 1, alguma coisa assim que Paulo falou, né? Moisés... Ah lá, você viu que ele não entendeu, então está explicado. Ele recebeu 5 vezes açoite de 39, menos 1. Não podia se contar até 40 chibatadas para não correr o risco de passar. Moisés também, ele jejuou por 40 dias. Elias jejuou 40 dias também. Então, se você for ver o número 40, o número 40, o número 3, o número 10, o número 7, o número 1, certo? Então vamos lá. Ele falou número 1, número 3, número 7, número 10, número 40. O cara tá doidão. Vai lá. Eles têm uma representatividade muito grande entre os cabalistas. Se você for estudar Zohar, tá? Z-O-H-A-R, Zohar. E se você for estudar a Cabala, número 3. Agora ele vai provar que Jesus não existiu através dos números. Ele só diz que só há relato que Jesus existiu. Mas aí eu pergunto, o que mais precisaria do que um relato do que ele existiu? Eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, em que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Prova.
Prova que você tem essa idade. Prova que você nasceu no ano que você nasceu. Minha mãe falou que eu nasci de dia tal do mês tal. Tá, tudo bem. Prova. Tem um registro. Registro é um relato, é escrito. Tem um cartório. Mas tinha cartório naquela época? Não tinha. Tinha escritor, historiador. Então, tem relato. Mas para ele não serve. Isso daí não serve. Vamos continuar ouvindo o nosso astrólogo, numerólogo, teólogo e vamos embora. Fala, ateu. Mostra que Jesus era só um mito astrológico e numerológico, desde o nascimento, do nascimento à morte. O número 3, ele representa o estado físico, psíquico e espiritual. O número 3, gente, olha, se você for estudar esoterismo, olha, você vai olhar para o cristianismo com outros olhos, totalmente. Se você for perceber, por exemplo, você vai ver que os 3 magos, aí você fala, Jason, a Bíblia não fala que eram 3 magos, não. A Bíblia fala dos magos, tudo bem. De onde é que esses magos vinham? Da Pérsia. Exatamente, os magos vinham da Pérsia, seguido por uma estrela. Eles estavam seguindo o rastro de uma estrela, a astrologia. Os magos vinham da Pérsia. Vamos ajudar nosso amigo. Ai, meu Deus do céu. Os magos, 3 magos. Vamos lá, seu Jason. Os magos que se chamavam Gaspar, Melchior e Baltazar, que vieram um da Grécia, o outro da Índia e ainda o outro do Egito. Então,